Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo para ajudar vocês na revisão de literatura que vocês vão fazer, né? Na verdade, eu vou dizer muita coisa que a gente já conversou na nossa reunião ao vivo, mas é legal ter em vídeo para vocês poderem consultarem, né, quando vocês precisarem. Lembrando que toda sexta-feira, às 7 horas, vocês podem me mandar mensagem, né? Eu vou estar disponível para tirar dúvidas aí sobre o TCC. Então, não deixem de falar comigo, entendeu? De me mandar aí dúvidas, pedir orientações, tá certo? Aí agora vocês então anotem, né, aquilo que eu for falando no vídeo, viu, Douglas? E espero que ajude vocês. Então vamos lá. O que vocês vão precisar me entregar no começo de julho? Inclusive, vocês ganharam alguns dias aí, porque a gente volta dia 6 de julho, né? Eu tinha combinado com vocês dia 3, então pode ficar aí para o dia 6, para a semana da volta das férias, tá bom? Ah, vocês vão precisar entregar, então, nessa primeira versão, a introdução e a metodologia de busca dos artigos. Então vamos lá. Na introdução, vocês vão fazer algo muito semelhante ao que vocês já estão acostumados a fazer nos trabalhos, nos relatórios. Então, uma introdução, ela tem ali o objetivo tanto de conceitualizar, né, mostrar os conceitos, definir os conceitos que vocês vão trabalhar ao longo aí dessa pesquisa, e também tem o objetivo de que vocês mostrem a relevância do que vocês estão pesquisando. Então, assim, mostrar mesmo a importância do estudo, né? Por que que esse estudo, o que que esse estudo vai trazer de novo, justificar, né? A gente geralmente termina a introdução com uma justificativa do estudo. Então, vocês vão preparar o terreno, né? Mostrar a que o estudo veio nessa introdução. Então, na introdução, vocês podem escrevê-la baseada em artigos que vocês consideram interessantes, né? Ah, eu li um artigo e aí eu vi que tinha uma referência legal, né? Então, pela referência, fui para outro artigo, ou eu conheço um artigo de uma disciplina. Então, na introdução, vocês podem usar aqueles artigos que vocês consideram interessantes para contextualizar o tema, né? Importante, então, tudo que a gente for trabalhar precisa estar definido. Ah, eu vou trabalhar com adolescência, então preciso definir adolescência. Vou trabalhar com representação social, ou eu vou trabalhar com depressão, ILPI, CRAS, tudo, né, que eu for, assim, que for do escopo aí do meu estudo, precisa estar definido na introdução. Quem quiser pode me procurar, né, individualmente para a gente estabelecer tipo um roteiro, né, do que pode ter aí na introdução. Mas geralmente, então, começar do mais geral, eu faço assim, né, não é uma regra. Eu começo do assunto mais geral e vou definindo esses conceitos até chegar no mais específico, tá bom? Então eu posso começar, por exemplo, falando lá do CRAS ou da assistência social no Brasil, até e vou definindo isso até chegar na atuação do psicólogo no CRAS. Ou eu posso começar falando então da política, né, assim, das instituições de longa permanência no Brasil, aí vou chegando, né, na relação disso, ou eu começo com a depressão na velhice. Enfim, eu começo com um assunto mais amplo, né, e vou definindo os conceitos até chegar nessa, né, nesse, nessa formulação mais específica, tá bom? Mas aí quem tiver com dificuldade de escrever a introdução pode me mandar mensagem que eu, caso a caso, né, a gente pode pensar juntos por onde começa até onde termina a introdução. Bom, depois de escrever a introdução, então a gente tem um objetivo. O objetivo, na verdade, é a pergunta. Então, aonde você quer chegar com essa pesquisa?
Nós todos, né, até por conta da questão do isolamento, da pandemia, por hora todo mundo vai fazer uma revisão de literatura. Até aquelas duplas que antes iriam fazer pesquisa de campo, como está tudo muito incerto, né? Então todo mundo vai fazer revisão de literatura. Então todo mundo tem que pensar o seguinte: que pergunta eu quero responder através da revisão de literatura? Então, eu vou fazer uma pergunta e quem vai responder essas perguntas são os artigos que já foram produzidos sobre o assunto. Então, o objetivo é a pergunta, tá bom? É o que vocês querem responder. Precisa estar bem definidinho isso, tá certo? Escrito o objetivo, a gente vai para a metodologia. A metodologia é o que tem de novo, eu acho, né, para vocês aí no TCC. Por quê? Revisão de literatura, vocês já fazem há muito tempo. Então, quando eu busco artigos sobre um determinado tema, eu estou fazendo uma revisão de literatura. Porém, eu nesse momento, né, em forma de pesquisa, eu preciso fazer uma revisão de literatura sistemática, né, ou próximo de ser sistemática, ou seja, eu vou seguir alguns critérios, alguns parâmetros, então tem um jeito próprio de escrever. Eu vou contar passo a passo tudo que eu fiz. Então eu mandei para vocês, né, lá no grupo, exemplos de revisão sistemática e também um artigo que ensina como fazer a revisão sistemática, para vocês terem uma ideia, tá bom? Mas eu preciso definir quais vão ser minhas palavras-chave e depois eu também preciso definir quais vão ser meus critérios de inclusão. Ou seja, o que aquele artigo precisa ter para eu considerar que ele vai entrar na minha pesquisa ou não. Então, a gente fala, né, que existem critérios de inclusão de 4 tipos. São chamados PICO. São critérios de inclusão relativos à população, ou seja, eu só vou selecionar qual vai ser meu critério de inclusão quanto aos participantes, quanto à população. Então, se eu quero compreender o autocontrole em adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Então, a minha população vai ser só adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Mas adolescentes de que idade a que idade? Eu vou definir então, conforme, né, o sistema de justiça juvenil, de 12 a 21 anos. Ou não, eu vou seguir a orientação da OMS, né, e considerar a adolescência, então, dos 12 aos 18. Então, eu tenho que ter um critério, né, um critério relativo à minha população. Quem vai ser? Eu preciso decidir isso antes até de fazer a busca. Qual vai ser o meu critério de inclusão? Idosos que estão numa ILPI, beleza. Mas qual vai ser a idade? Preciso ter esse critério. Eu só vou pegar artigos que então viram isso em idosos que estão numa ILPI, mas tem um tempo mínimo, ou eles podem ter acabado de chegar. Entende? Isso são escolhas, tudo bem, mas vocês precisam ter isso bem definido logo de cara. Bom, aí depois a gente tem também o I, né, do pico. Então a gente viu população. Eu também tenho que ter critérios de inclusão relativo à intervenção, ou o que eu estou buscando saber. Então tá, eu quero ver a depressão em idosos, né, que estão institucionalizados. Então tá, população já definiu os critérios. Então a intervenção seria ver, né, a depressão, né, que é meu tema de interesse. Então eu também preciso definir. Tá, mas e artigos que falarem sobre ansiedade, então não vão entrar, vai ser só depressão. Então eu tenho que definir certinho, critério por critério. Eu estou estudando a atuação do psicólogo no CRAS. Então qual vai ser meu critério de inclusão, né, quanto à intervenção?
só intervenções de natureza psicossocial, né? Ou da atuação do psicólogo. Eu não vou ter intervenções do assistente social, de outros profissionais. Então tá bom. Então eu tenho que ter bem claro critérios quanto à população, quanto à intervenção. O C, né, do pico é comparação. Não serve em todos os casos, é só quando eu tivesse uma pergunta que está comparando uma coisa com outra. Tipo, o que é melhor? Uma intervenção tal ou uma intervenção tal? Aí, acho que nenhum de vocês vai fazer isso, né? Tem uma pergunta de comparar uma coisa com a outra. Então tá, então a gente já viu o P, o I, o C não convém, o O é os resultados, tá bom? É os outcomes, né, em inglês, resultados. Então eu também tenho que ter critérios de inclusão quanto aos resultados. Por exemplo, eu vou aceitar artigos qualitativos e artigos quantitativos. Eu vou aceitar artigos que entrevistaram os profissionais, então eu tenho resultados dos profissionais, ou eu vou pegar só artigos que entrevistaram os usuários? Então, são escolhas que vocês vão fazer, não tem certo e errado, mas vocês precisam definir isso antes de, né? Porque depois, na hora de selecionar os artigos, vocês têm que estar com isso aí muito certinho. E é isso que vocês vão escrever no método. Então, no método, vocês vão escrever um pouquinho sobre o que é uma revisão sistemática. Aí vocês vão ter que colocar os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. E aí, vocês vão colocar também no método, então, como vocês realizaram a busca. Então, vocês vão realizar a busca em 2 sites, né, que eu falei para vocês, 2 bases de dados. A Cielo e essa outra base de dados que é a BVS, tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês como fazer a busca nessa BVS. Na Cielo, eu estou entendendo que vocês já têm mais contato, mas eu posso gravar outro vídeo mostrando isso também, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Olha, aqui, na hora que vocês entram nesse site, se vocês digitarem BVS já vai aparecer, senão vocês podem colocar esse endereço aqui. Então, na hora que vocês entram nesse site, tem 2 opções, ou a busca avançada, ou esse aqui do lado, que se chama DEX, ou MESH, né? Então tá, primeiro, antes da gente ir para a busca avançada, nós vamos aqui nesse DEX ou MESH aqui. Por quê? Vamos supor assim, né? Eu vou ter vários temas aí que eu vou ter que pesquisar. Então, eu vou pesquisar, né, a atuação do psicólogo no CAPS, por exemplo. Então, eu preciso saber exatamente quais são as palavras certas para usar para eu conseguir acessar esses artigos que falam sobre isso. Eu vou pesquisar, por exemplo, adolescência. Aí eu fico na dúvida. Eu vou escrever adolescente, adolescentes ou adolescência? Ou jovens? Qual a palavra certa? Esse esse mesh aqui, ó, né? Ele vai dar uma ajuda, uma clareada sobre que palavra usar. Então, por exemplo, você pode testar, né? Adolescentes e ver se isso vai aparecer aqui, né? Opa, aqui embaixo, viu, gente? Não é ali em cima, não, aqui embaixo. Olha lá, localizar descritor do assunto. Vamos ver. Vou colocar adolescente. Olha lá, adolescente e adolescentes são descritores. Então, olha lá, 2 palavras que eu posso usar para fazer essa busca, né? Mas vocês vão tentar isso com né, todos os termos que vocês pretendem usar. Depressão. Aí, ó, tem depressão, tá bom? Então, esse é um descritor, pode usar. Quer ver? O CRAS não é assim que eu vou conseguir, né? Vamos ver, eu posso testar. A assistência social.
ou serviços de assistência social, tá bom? Então eu vou fazendo essa busca até eu encontrar quais são as palavras certas, né, para eu poder fazer a busca. Aí beleza, eu volto lá, né? Aí eu volto aqui nessa página que eu tava. Opa, voltei demais. E aí depois que eu tiver os descritores prontos, é hora de fazer a busca. Na hora de fazer a busca, eu prefiro vir aqui nessa busca avançada, tá bom? O que vocês precisam estar atentos na hora de fazer a busca? Você vai colocar aqui, né, uma das palavras-chave lá dos descritores que vocês viram. E aqui você pode escolher onde você quer que essa palavra-chave esteja. O mais indicado é esse primeiro mesmo, né? Que a palavra-chave apareça no título, no resumo ou no assunto, tá bom? E aí, vamos supor que a gente viu lá que serve tanto adolescente como adolescentes. Nesse caso, eu posso usar o or, ou seja, ou. Então, eu vou colocar adolescente or adolescentes. Tá, mas eu não vou pesquisar só adolescência, né? Eu também quero saber adolescência e depressão. Então, eu vou colocar adolescente, vou escrever para vocês verem. Adolescente, que é uma palavra, né? Ou adolescentes, a gente viu que também existe. Vou adicionar uma linha. And e depressão, que também é um descritor que eu vi que tem, né? E aí vamos supor, né? Se o meu tema é mais específico ainda, eu vou acrescentando linhas aqui, ó. Tá bom? Que eu posso ir colocando ou, or ou e. Então tá. Aí eu realizo a busca. Aí o que é importante de vocês verem, né? Aqui vai aparecer, ó, apareceu 33 mil artigos, tá bom? Porque esse tema é hiper específico, né? É super amplo, na verdade. Desculpa, falei errado. E aí vocês vão. Se aparecer muita coisa, alguma, né, tem alguma coisa errada. Então aí a gente precisa conversar para ver se o nosso tema não tá muito fora da casinha. Mas, ó, uma coisa que vocês têm que ficar atentos, vocês só vão pegar artigos em português. Então, vocês descem e aqui em idioma, vocês colocam só artigos em português. Não queremos. E dependendo do número de artigos, se ainda assim aparecer muita coisa, a gente pode pôr também que a gente quer ver o que tá sendo produzido recentemente. Tipo assim, ó. Eu quero ver nos últimos 5 anos, eu quero ver o que tem de mais novo, né? E aí a gente tem, então, aqui 170 artigos, tá bom? Sobre depressão em adolescentes. Aí, gente, o que acontece? Realmente vai aparecer um certo número de artigos que depois vocês vão ter que ler o resumo. Aí, ó, tudo tem que estar escrito, tá certo? Tem que escrever quais descritores vocês usaram. Tem que escrever onde vocês fizeram a busca. Até o dia que vocês fizeram a busca, tem que escrever. Pensa assim, que vocês vão ter que escrever de um jeito que se outra pessoa quiser fazer a mesma coisa que vocês fizeram, a pessoa vai conseguir, entende? Então tá. Aí vocês colocam assim, olha, a busca deu tantos artigos, vamos supor, aí deu 170 porque é um tema muito amplo, né? Mas vamos supor assim, deu 50 artigos. Beleza. Aí vocês vão ler título e resumo desses 50 artigos. Tá? É bem simples ler os resumos, né? E aí vocês vão ter que estar com os critérios bem definidos. Por quê? Vocês vão ler esses 50 resumos e vocês vão ver que às vezes essa busca não dá muito certo, sabe? Então, às vezes vocês colocaram adolescentes, mas vocês viram no resumo que tá falando de adulto. Então, os critérios têm que estar prontinhos para vocês, na hora que vocês lerem o resumo, ver se aquele artigo vai entrar ou não. Ó, não vai ter número certo, entendeu? Mas acho que artigos assim selecionados, para a gente ver que o nosso tema
tá bom, tipo, tá do tamanho de um TCC e não uma coisa maior ou muito simples, sei lá. Ah, uns 10 artigos seria bom, né? Então, se tiver muito mais que isso, ou se tiver muito menos, conversem comigo para a gente poder alinhar melhor essa busca, tá? Mas então, depois de ler os resumos, a gente vai excluir um monte, porque não falava da população que a gente queria, ou porque não falava da intervenção, ou porque não apresentava o resultado que a gente queria. Daí a gente vai anotando tudo. Ó, no método tem que estar lá. De 170 artigos, após a leitura do resumo, a excluir 70, porque esses 70 não falavam sobre adolescência, tá bom? Aí depois eu excluí mais 30, porque esses 30 não falavam de depressão. Então tem que estar tudo descrito, beleza? Antes da gente fazer a leitura integral dos artigos. Eu não sei se fica claro, não sei se tá tudo bem. Vocês me avisem, tá bom? Ahn, e acho que é isso. Daí vocês vão baixar os artigos, né? Que sobraram. Tem bastante artigo que repete também. Bastante não, mas vamos supor, de cada 100 artigos, vocês vão tirar uns 10 artigos que repetiram, sabe? Tinham dois, assim. Mas aí vocês vão baixar esses artigos, né? E depois, ah, vocês só vão ler para escrever os resultados de discussão, que aí é que vocês vão me entregar lá no fim do ano, tá bom? Não sei se ajuda. Deem uma olhada então com calma nesse vídeo e depois falem comigo, tá certo? Um abração para vocês, viu?